Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele, certo? Vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática, iniciando aqui. E aí a gente primeiramente vai rever aquele conteúdo da aula anterior, da última aula, em relação aos múltiplos e divisores de um número natural. Relembrar um pouquinho e vamos corrigir aí, no caso, o exercício. Na primeira questão, diz o seguinte: qual dos números abaixo é múltiplo de 3 e divisível por 5? Então, ele tem que ser, ao mesmo tempo, múltiplo de 3 e divisível por 5. Para ser múltiplo de 3, a gente tem aquela regrinha, né? Da multiplicação, que vai, na sequência, vai de 3 em 3, né? Andando. E divisível por 5 tem que terminar em 0 e 5. Nessa categoria, atende o número 20, o número 30 e o número 5. Nesse caso aí, é o número 30. Por quê? Ele é múltiplo de 3, que 3 vezes 10, né, no caso dá 30. E divisível por 5, porque termina em 0. Então, a resposta correta é a letra C. Segunda questão. Determine o conjunto dos múltiplos de 4 menores que 30. Então, eu quero todos aqueles múltiplos de 4 que vêm antes do 30. Então, começando aí do 0, a gente começa da sequência. 0, 4, 4 com mais 4, 8. Depois do 8, 12, 16, 20, 24 e 28. Então, a gente para no 28 porque são números menores que 30. Então, esses são os múltiplos de 4. Terceira questão. Sem efetuar a divisão, responda: quais dos números a seguir não é divisível por 3? Usando aí o registro de critério de divisibilidade por 3 para demonstrar o raciocínio. Para ser divisível por 3, a regrinha é o quê? Quando a gente soma os algarismos, a sua soma é divisível por 3. Então, na letra A, quando eu somo 225 aí, ó, 2 mais 2 mais 5, dá 9. 9 é divisível por 3. Eu quero saber o que não é divisível. A resposta aí é a letra B. Por quê? 1 mais 1 mais 6 dá 8. 8 não é divisível por 3. Então, pelo critério de divisibilidade aí, a resposta, no caso, é a letra B, que não é divisível por 3. A letra C é divisível porque a soma aí dá 15. E na letra D, a soma dá 9. Todos esses dois são divisíveis por 3. Na quarta questão. Pesquisando no crivo de Eratosthenes, que a gente viu lá naquela aula, como é que a gente fazia a tabelinha, né, dos múltiplos, os números 5, 23, 31 e 53 são primos. Lembrando, para ser um número primo, ele tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Se for divisível mais de 2 números, aí ele é um número composto. Então, desses números aí, o 5, 23, 31 e 53, todos eles vão ser primos. Logo, a alternativa correta é a letra D. Na quinta, eu quero saber o MMC e o MDC dos números de 10 e 35, respectivamente. Então, a gente faz aí a fatoração desses dois números ao mesmo tempo, começando dividindo pelo menor número primo, que é o 2. Então, aí eu divido 10, que dá 5. 35 não dá para dividir. Depois, eu tenho 5 e 35 para dividir. Próximo número primo que divide os dois é o 5. Vejam que eles dividem ao mesmo tempo. Então, se divide ao mesmo tempo, isso aí vai ser o máximo divisor comum. Então, já circula aí. Dividindo 5 por 5 dá 1. 35 dividido por 5 dá 7, né? E aí, me resta dividir o 7, que só divide por ele mesmo. 7 dividido por 7, 1. E aí eu chego ao resultado. Então, o máximo divisor comum, né, vai ser o 5. E o múltiplo mínimo, a gente multiplica. 2 vezes 5 vezes 7, que dá 70. Logo, a alternativa correta é a letra C, 75, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar sobre frações. Já ouviram falar? Vejam só, a gente vai ver quais conteúdos. A gente vai identificar o significado dessas frações e as comparações dessas frações. Primeiramente, vamos entender o que seria fração.
Uma fração, ele é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, como a gente vê aí o bolo, se ele for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. Então, se eu tiro um pedaço de bolo, reparto lá o bolo em partes iguais, certo? Para as pessoas, essas partes são chamadas de fração. Um número inteiro qualquer não serve para representar frações de objetos. Para isso, foram criados os números racionais. Então, onde é que a gente vê essas frações? Onde elas são utilizadas? Frações são utilizadas para expressar quantidades e medidas, que não podem ser indicadas por números naturais. Por exemplo, quem gosta de pizza? Já ouviu lá repartir a pizzazinha por igual, para cada um receber a sua parte por igual? Nenhum ficar com a parte maior da pizza? Então, quando eu falo, comi 2 cestos de uma pizza, isso eu estou falando sobre fração. A quarta parte dos alunos da minha sala já viajou de avião. Isso também está se tratando sobre uma fração. Gastei 3/4 de combustível na viagem. Gastei 1/3 de quantia que recebi. Já percorri 1/5 da distância. Então, todos esses casos, utilizamos aí números fracionários. E como é que a gente identifica aí? Vamos lá? Primeiramente, a gente tem que entender que fração nada mais é que a divisão, repartição de um inteiro. Vamos repartir, dividir esse inteiro. Um exemplo comum, que todo mundo conhece, é a pizza, certo? A pizza toda, ela representa o todo, o inteiro, certo? Se eu retirar uma parte dessa pizza, eu estou dizendo que eu estou retirando uma parte do todo. Então, se eu tiro uma fatia da pizza, certo? Essa parte retirada foi uma parte de um todo. E como é que eu represento ela em fração? Veja, se eu divido a pizza aí, que é o todo, em partes iguais. Por exemplo, eu dividi ela em 8 partes. Fiz lá, reparti todinha a pizza, deu 8 partes, certo? Então, 8 aí é o todo, total. Que é, no caso, 8 sobre 2. Que é a parte e o todo. Então, tá completa a pizza. Isso aí me representa o inteiro, né? Corresponde à pizza inteira. Aí, se eu retiro uma parte dessa pizza, como é que eu faço essa fração? Vejam, o todo fica na parte de baixo, que é chamado de denominador. E o numerador, que é a parte de cima, é a parte que você retirou. Se você retirou uma fatia, vai ficar 1 sobre 8. Se eu retirar 2 partes, ou seja, comer 2 fatias, vai ser 2 sobre 8. Esse 2 representa a fatia que você comeu. Se eu comer as 4 fatias, né, foi a metade da pizza. Então, isso é a metade. Vai ser 4 sobre 8. Há também frações, né, que elas podem ser representadas por desenhos divididos em partes iguais. Como esse círculo aí. Aí eu dividi esse círculo em partes iguais, que no caso aí são em 5 partes. Cada parte dessa representa 1/5, porque se eu somar todas essas partes, voltam a ser o quê? 5, que é o todo, certo? Então, o que é que a gente tem que identificar, entender em relação a montar uma fração? Numerador e denominador devem ser números inteiros. O numerador nunca pode ser 0, certo? Pois não faz sentido dividir algo por 0. Sempre tem que ter, no mínimo, aí um valor em cima do numerador. Importante lembrar que nas frações o termo superior é chamado de numerador, enquanto o termo inferior é chamado de denominador. Então, o denominador é a parte de baixo e o numerador é uma parte dessa fração. Por exemplo, se eu tirei aí uma fatia, né, da pizza, comi uma fatia da pizza, o todo são quantas fatias? São 8. Então, o denominador é 8. Em cima é essa parte que você retirou, que é 1. Então, fica 1 sobre 8. Isso aí representa uma divisão, 1 sobre 8, certo?
Fração, quando a gente fala em fração, é uma divisão. É uma representação de uma divisão. Vamos ver mais outro exemplozinho para vocês compreenderem melhor. Ó, Felipe dividiu a folha de papel sulfite, ou como conhecida com vocês, folha branca, né? Aquele papel branco, em 4 partes iguais e pintou uma delas, como está representado aí. Aí, como é que a gente representa essa parte pintada em fração? Veja, a folha inteira branca representa o inteiro. Ele dividiu aí a folha em 4 partes. Dobrou ao meio, depois fez outra dobradura que ficou em 4 partes. Então, o todo é 4 e uma parte dessa foi 1, não é? Não representa 1? Então, vai ser 1/4. Se ele pintasse 2 partes dessa, seria 2/4. Se fosse 3, seria 3/4. Então, o 1, ele representa o numerador, certo? Indica o número de partes pintadas. O 4 é o denominador, que é o todo dessa folha, né? O que foi dividido na folha. Dizemos aí que essa folha é a unidade ou todo inteiro. Vamos lá ver esses exemplozinhos aqui, ó, nessa atividade, praticar um pouquinho. Escreva em cada desenho a fração correspondente à parte pintada em relação à figura toda. Então, na letra A, a gente tem uma parte pintada, né, e a outra em branco. Foi dividida em quantas partes? Letra B. Temos também aí que ela foi dividida em algumas partes e pintada. Na letra C é a mesma coisa. Como é que a gente vai fazer a fração? Primeiro, você vai ver o todo. Quantas partes foram divididas? Na letra A, foram divididas em 2. Então, o denominador, a gente coloca 2. Numerador, quantas foram pintadas? Uma somente, né? Então, vai ser 1/2. Na letra B, quantas partes são? São 4 partes. Foi dividida em 4 partes a figura. Quantas foram pintadas? 2. Então, fica 2/4. Na letra C, quantas partes foram divididas? Foram ao todo 6. E quantas foram pintadas? 5. Então, fica 5/6. É a apresentação da fração de uma figura. A gente tem umas regrinhas para ler essas frações, certo? O denominador, ele quer dizer aquele que dá o nome. Então, a gente vai sempre olhar para o denominador para dar o nome na fração. Por exemplo, se o denominador é 2, vai ser 1/2, que eu leio como 1/2 ou metade. 1/2 vai ser 1/2. 2/3 eu leio como 2/3. 1/4. 13/5. 5/6. 2/7. 7/8. 10/9. Então, esse nono, aí os denominadores vão dando os nomes, certo? Ao final. A gente primeiro leu o numerador, que é 10, e o de baixo é quanto? 9. Então, vai ser 10/9. É dessa forma que a gente lê as frações. Mas se o denominador, né, é uma potência de 10, as frações cujo denominador é uma potência de base 10, elas são chamadas de frações decimais. Então, se o denominador for base 10, a gente chama de 1/10, 2/10, 3/10 e assim por diante. Se for 100, vai ser 21 centésimos, 5 centésimos, 6/100, 6 centésimos, certo? Se for 1000, você vai colocar milésimos. Então, vai ser 5 milésimos, 2 milésimos e assim por diante. Agora, se a gente passar de 9, né? Passar daí da base 10, de 1/10. 1/10, 2/10, né? Então, vejam só. A gente chama eles de palavras avos. A gente sempre coloca o avos no final. Se o denominador for 11, então você vai escrever o que tem no numerador, que é 37. Coloca o 11, escreve o avos. Sempre coloca o avos. Quando o denominador for maior que 10. E não for potência aí do número decimal. 5, 12/avos. 7, 13/avos. Então, você vai colocar sempre o avos no final, tá? É dessa forma que a gente lê as frações. Como é que a gente pode comparar aí a fração com o inteiro? Veja,
Luiz e seus amigos dividiram 2 tortas em 3 pedaços iguais, cada uma, e comeram 4 pedaços. Considerando cada torta como um inteiro, a gente diz o seguinte, que Luiz e seus amigos comeram 3/4 de torta. A fração 3/4 é maior que o 1 mais 1/3 da outra torta, certo? Então, aí, a fração 3/4 a gente chama de fração imprópria, certo? Como assim, professor? A gente tem os tipos que representam essas frações. Veja, quando a fração é um número porque cada uma tem várias partes, e essas partes a gente pode somar, então fica assim. O numerador, quando for maior que o denominador, como a gente vê nos exemplos, 3/2, 7/3, 3/4, são chamadas de frações impróprias. Se o numerador for menor que o denominador, então fica 1/2, 1/4, 8/9, a gente chama de fração própria. E aparentes são aquelas em que o denominador é múltiplo do denominador. Então, 4/4. 4 é múltiplo de 4. 6/3. 6 é múltiplo de 3, né? 9 é múltiplo de 3. Então, quando eles são múltiplos do numerador e do denominador, são chamadas de frações aparentes. Então, lembrem, para vocês saberem identificar uma fração imprópria, uma fração própria e uma fração aparente. Imprópria, denominador é maior. Própria, o numerador é maior, né? Imprópria. Própria, o numerador é menor. E na aparente, ele é um múltiplo do numerador com o denominador. As frações, elas também podem representar a mesma parte de um todo, sendo o numerador e o denominador proporcionais entre si, como representa na figura. Então, vejam só. É o todo a mesma coisa. Uma folha, vamos lá, o quadradinho está dividido em 4 partes. Na primeira representação, fica uma fração 2/4, que é a mesma coisa da parte da figura da segunda figura, só que ela está dividida em 1/2. Mas se você dividir ele em 1/4, vai ver que é a mesma área pintada. A mesma coisa com 4/8. Se você foi dividido em 8 pedaços, porém, esse inteiro continua sendo o mesmo, certo? Então, vai ser 4/8. Outro exemplo é o da pizza. Por exemplo, a pizza inteira, se eu dividir ela na metade, é 1/2. Aí, tá dividida também na metade, só que nessa metade, eu dividi mais 3 pedaços, representado por 3/6. E a outra também tá do mesmo tamanho, só que aí eu dividi com pedaços menores. Só que é a mesma metade da pizza. Só que a fração que está representando é 4/8. Então, 1/2 vai ser igual a 3/6, que é igual a 4/8. Certo? Então, ela dá essa proporção também às frações. Vamos lá identificar as frações correspondentes das figuras. Vejam. No primeiro momento, já tem ali o exemplozinho, né? Que é 1/2, né? Tem 2 partes divididas, então vai ser... A pintada é 1, então vai ser 1/2. Na imagem seguinte, qual é a fração que representa? São 6 partes divididas, 5 pintadas. Então, vai ser 5/6. Na terceira figura, 3 partes divididas. Então, no denominador aí vai ser 3. E a parte pintada vai ser 1. Então, qual é a que corresponde? Vai ser 1/3. Na próxima, você tem 5 partes. Então, vai ser 3/5, né? Que foram pintadas 3 partes. Na última figurazinha aí, são 8 partes. Pintadas são 5. Então, vai ser 5/8. Aí, na outra figura ao lado, são 4 partes pintadas do círculo, fica 1/4. E assim a gente faz com a outra. Tá vendo? Vocês vão contar quantas partezinhas estão aí na figura, que no total são 10, e quantas são pintadas. As pintadas representam o numerador, que aí vai ser 3. Depois, a gente tem a outra, que é 7 partes, então fica 4/7. A outra, que é 4/12. E a última, que são 6 partes e 4 pintadas, fica 4/6.
Vejam só que são o mesmo círculo, porém, aí as repartições são diferentes, né? As divisões são diferentes e as frações também são diferentes. Então, prestem atenção quando vocês olharem numa figura e ver qual é a representação da figura em fração. Como é que eu posso representá-la em fração? Outro tipo de fração é a mista. É uma fração mista. O que seria essa fração mista? Vejam, ainda na ideia de pizza. Cada uma dessas fatias representa a quarta parte, ou seja, um quarto. Quando eu falo a quarta parte, estou falando em relação a um quarto de pizza. Então, ele dividiu aí, temos 13 fatias, certo? Então, como é que a gente representa isso em fração? Se são 4 partes, ao todo é 4. E 13 fatias, não vai ser 13 sobre 4. Aí, quando juntamos as fatias, temos formado o quê? Formamos 3 pizzas e sobrou ainda um pedaço, né? Uma quarta parte da pizza. Como é que a gente lê? Como é que a gente coloca ela em uma fração mista? Veja. Aí a gente tem que é o que sobra, e as partes que formamos da pizza, que é no caso 3, não é? De total de 4. Então, fica lê 3 inteiros e 1 quarto. Então, são 3 inteiros e 1 quarto, tá? Como é que a gente pode representar aí? Veja, a forma fracionária é 13 sobre 4. Na forma mista, fica 3 inteiros e 1 quarto, tá? 1 quarto é a representação daquela fatia que sobrou, não é? Que representa só 1 quarto da pizza. Como a gente pode obter aí a forma mista de uma fração? Veja, a gente aplica algumas operaçõezinhas. Quando for transformar uma fração em um número misto, a fração não é 13 sobre 4? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir. Lembram? Fração é a ideia de divisão. Então, quando eu coloco uma fração, você pode também representar em número decimal, que é a divisão. Então, dividindo 3 sobre 4. É 3. 3 vezes 4, 12, sobra 1. Fica resto 1. Então, o que a gente faz? O resultado é o inteiro, que é o quociente. Então, é 3. O que sobra, né, o resto aí, vai ser a parte dessa fração. E o 4 é o todo, é a divisão. Então, fica 3, 1 quarto. 3 inteiros e 1 quarto. Já quando eu tenho a fração mista e vou transformá-la em número, né, em uma fração, vai ser o seguinte. Você vai fazer o quê? Vai multiplicar o denominador vezes o inteiro. Então, vai ser 4 vezes 3, somar com o resto que sobra, que é o mais 1. Então, 3 vezes 4, 12. 12 mais 1, 13. 13 sobre 4. A gente está aplicando o quê? A relação fundamental da divisão, que é o quê? O dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Quem é o quociente, professora? É aí o resultado, né? Daquela parte da divisão. Divisor que está dividindo, que no caso aí é o denominador. E o resto é o que sobra da fração, quando a fração não é inteira. Vamos ver essa atividadezinha aqui, ó. Escreva a quantidade de morangos nas formas fracionárias e mistas. Então, quantos morangos temos aí? Temos 5 morangos e uma metade de um morango. Como é que a gente representa isso em fração? Veja, na forma mista, como é que a gente representa? Vai ser 5 morangos que representam o inteiro. Metade do morango, como é que eu posso representar metade de um morango em uma fração? Se eu reparto o morango em 2, o todo é 2, não é? E a metade representa 1. Então, isso aí representa 1 meio. 1 sobre 2. Então, 5 inteiros e 1 meio. É a forma mista. Como é a forma fracionária? Você vai multiplicar o denominador vezes o inteiro, que é no caso aí 2 vezes 5, mais 1, que dá 11 sobre 2. Essa é a forma fracionária, certo? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje sobre fração.
Espero que tenham gostado e até a próxima aula.